Eu sou a Lu e hoje eu preparei para vocês um pano especial para o ano novo. Aqui tem o desenho, é uma sacaria de algodão, tábua com cola permanente. Você coloca, fica preso para poder pintar. Vamos começar pintando essa área aqui, que seria a mesa onde estão apoiados os elementos. Você vai pegar o amarelo ocre, vai dar uma pincelada gorda aqui no pratinho, vai pegar água limpa, olha, 2 pinceladas, vai misturar para ficar mais leve a tinta. Aí com esse ocre, você vai preencher toda a área da mesa. Agora que já preenchi, eu pego um pouquinho do sépia. Vou colocar aqui, ó, ainda tem um pouquinho de tinta ocre úmida. Com o pincel aparadinho mais firme, eu vou colocar uma sombra aqui que tá atrás da garrafa. Mas assim, não cresça muito, tá? Vou colocar uma sombra toda esse barrado aqui, ó. Embaixo que vou deixar mais escurinho. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, só desse lado. Aqui não, só aqui. Um pouquinho aqui também. Aqui embaixo da plaquinha. No cantinho. Pode colocar aqui, ó, nos cantinhos. Só um pouquinho de tinta. Você viu que eu tô pegando aqui, ó, só uma quantidade bem pequena no pincel. Pronto, tudo escurinho. Agora a gente vai fazer essa textura ali. Com o mesmo pincel, olha, agora eu vou passar o pincel assim, ó, pego tinta. Tiro o excesso, porque não precisa muita. Eu vou trabalhar com o pincel bem de pé, em cima daquele risquinho que tem ali, que simula o nó da madeira, os veios da madeira. Se você tem um extenso de veio de madeira, é hora de você usar. Fica muito interessante. Então, vou terminar o meu aqui. Então, agora, você vai pegar um pouquinho do marfim e vai fazer umas luzes assim, ó. Você vai esfregando o pincel. Você pode acompanhar o desenho que tem ali embaixo já dos veios da madeira. É só para dar uma clareadinha. Vai parecer mais textura ainda. Agora nós vamos fazer a plaquinha. Você pode preencher essa plaquinha com branco. Pode até passar por cima dos números, vai aparecer. Se quiser, também pode diluir um pouquinho a tinta, assim. Eu vou diluir a minha na água e vou preencher a plaquinha inteira. Olha como vai ficar. Os números vão aparecer depois. Quando você estiver preenchendo, não esfregue. Passe assim a tinta de leve. Quando você está preenchendo, que tem uma escrita por baixo, que você precisa que ela apareça para você poder pintar. Agora, com cinza lunar, nós vamos fazer uma sombra. Um pouquinho de tinta. Você vai fazer aqui atrás. Só vai ficar um pouquinho mais branco aqui desse lado.
Você pode também colocar um pouquinho aqui embaixo, ó, na base. Assim, já chega. Esse a gente espera secar para poder escrever os números mais tarde. Agora, nós vamos para a garrafa. Nós vamos preencher com o verde pântano. Aqui o gargalo. Repare que tem uma leve ondulação aqui e você tem que preservar, tá? Ó, nós vamos precisar dela depois para saber onde que tá o risco. Você vai preencher essa parte aqui de cima, esta parte aqui também você vai preencher. Agora você vai pegar um pincelzinho número 2 aparado e onde tem esse gordinho, esse altinho, você vai fazer assim, ó. Você vai pôr um pouquinho do verde pistache. Olha, bem certinho, tá? Aqui é o outro. Olha só como vai ficar. Aqui você pode encostar o pincel, ó, sujinho. Encostei pincel aqui, encostei pincel aqui. Isso faz uma luz, um pouquinho de luz. Pronto, agora, essa parte aqui, você vai pôr, olha, imagina aqui, nós temos 2 espaços dentro desse aqui. Você vai pôr o verde pistache assim. Olha como eu faço. Ponho a tinta no meio, empurro pra lá e empurro pra cá. E esse lado também tem uma mancha dessa, só que é um pouquinho menor. Olha, aqui eu vou fazer assim, e aqui coloco um pouquinho de tinta e faço um pequeno brilho. A tinta sempre no meio, puxo para baixo, puxo para cima. Isso também vou fazer aqui embaixo na base. Um pouquinho só aqui, bem pouquinho, e um pouquinho mais aqui, que é a continuação daquele reflexo. Pronto, o vidro escuro que vai preservar nossa champanhe está pronto. Agora nós vamos preencher de amarelo ouro essa parte aqui em cima, só esse espaço. Com um pouquinho do caramelo, você vai fazer uma sombra desse lado de mais ou menos 1 centímetro. Olha, eu tô colocando a tinta ali e venho limpando o pincel pra cá. Depois você vai fazer essa sombra do lado de cá, um pouquinho menor. Aí você vai fazer, aqui tem um risco, você vai fazer atrás do risco. E depois, aqui tem um risco, você vai dar um espaço e vai fazer uma linha. Esse risco, ele é assim mesmo, meio curvo, tá? Em seguida, você vai pegar a cor sépia e vai fazer uma segunda sombra, olha, sem cobrir o caramelo. Isso quer dizer que essa segunda sombra de sépia é bem pouquinho. Você vai fazer essa segunda sombra aqui também. E agora, aqui em cima do caramelo do lado esquerdo. E com um pouquinho do branco, nós vamos fazer uma luz aqui. Olha, coloquei a tinta de leve e vou espalhar um pouquinho, não muito. Vou limpar o pincel do lado de cá. Essa área aqui, nós vamos preencher esse espaço e esse de sépia. Você vai preencher essa primeira faixa aqui, olha. Esse é o violeta cobalto. A segunda, e toda a volta aqui, esse anel aqui, e essa partezinha aqui, com amarelo ouro, tá? Toda essa parte aqui. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer assim, ó.
faça umas pinceladas de amarelo ouro e deixe. Aqui você vai fingir que escreveu alguma coisa, mas só com manchas. Olha, você vai dar pinceladinhas assim, ó, em 2 linhas. Aqui a gente simula, no geral, quando você olha, aqui tem um desenho e ali tem 2 escritas. Essa parte aqui de baixo, nós vamos preencher com marfim. Toda essa área grande aqui. Preserva as listras dos lados, que a gente vai fazer também. Uma com violeta e uma com amarelo. Preenchi. Eu vou pegar uma pinceladinha de amarelo ocre e uma pinceladinha de sépia. Eu vou dar uma misturada. Vai ficar uma cor assim meio marrom. E eu vou fazer uma sombra aqui nesse rótulo. Não na borda, aqui, ó, dá mais ou menos 1 centímetro e você põe uma linha, dá uma disfarçada, vem sumindo com ela, olha, antes de chegar no meio você tem que sumir com essa linha. Aqui também, olha, pode ir sumindo um pouquinho, mas ali vai ficar clarinho na borda, tá? É só para fazer uma sombra assim. Agora, você viu que tem uma porção de riscos. Eu vou trocar de pincel, vou pegar o pincel número 2 de novo. E com essa tinta, com essa cor, eu vou fazer a mesma simulação de escrita. Olha, só pinceladas. Não precisa escrever nada, não. Aí, aqui tem uma palavra maior. Mais um pedaço aqui. Nessa área aqui, eu vou fazer, como eu fiz ali em cima com o amarelo ouro, eu vou fazer, ó, um desenho assim. E esse você vai chegar até aqui a borda. Um monte de manchinhas. Aí, agora eu vou terminar de fazer aqui as linhas, de preencher as linhas, sendo que essa primeira é violeta e a segunda amarela. Aqui, a primeira de baixo amarela, a violeta e a segunda amarela. Nós vamos preencher essa taça assim. Essa parte aqui é a parte do líquido. Então, nós vamos trabalhar com amarelo ouro, aqui e aqui. Nós vamos trabalhar com amarelo limão, misturando um pouco no amarelo ouro. Assim, umas pinceladas. Você viu que eu não cheguei nas bordinhas, não me importei muito com isso. Agora, com sépia, eu vou fazer aqui, ó, o contorno da lateral. Dou uma esfumaçada para dentro. Eu vou fazer essa linha aqui. Só a linha, não esfumacei. Eu vou fazer 2 linhas aqui. Isso a gente tá tentando simular o líquido dentro da taça. Eu tô simplificando. Vou pegar um pouquinho mais do amarelo aqui. Eu tô simplificando a composição de luz e sombras. Vou usar o branco, olha, branco e amarelo limão misturados. Vou preencher essa área aqui, que é a área da espuminha. Agora eu vou só com o pincel sujinho, nem lavei o pincel. Eu vou fazer aqui, ó, por baixo, um pouquinho de sombra. Aqui eu vou completar com branco. Agora eu lavo o pincel, pego um pouquinho do branco e vou dar uma clareada nesse líquido aqui, ó, no meio dessas 2 áreas grandes aqui. Só, você viu que eu tô limpando o pincel.
Vou fazer a mesma coisa nesse outro. Eu vou fazer, aqui já tá tudo sequinho. Eu vou fazer um fundo aqui molhado. Então, eu quero mostrar para você uma coisa. Quando a gente vai molhar com água, às vezes a água cresce e sobe em cima do barrado, sobe em cima do crochê, e isso não fica muito bonito. Então, quando você quer soltar um fundo, mas você quer limitar, e você não quer pôr clareador inteiro, porque vai gastar muito clareador, faça assim, olha, pegue o clareador e faça uma linha em volta, mas assim, tendo certeza de que tá umedecendo bem, cercando o espaço onde você quer que a água pare. O clareador, ele tem a mesma consistência de uma tinta. Então, onde tem tinta, a água não vai subir. Olha, eu tô fazendo aqui em volta do trabalho com o clareador. Uma linha de mais ou menos 2 centímetros. Agora, eu vou soltar a água aqui dentro. Você pode molhar com o pincel, tá? Um pincel grande, eu tô usando aqui um pincel 14. Eu vou molhar o meu aqui inteiro. Quando chegar próximo ali, não passe água em cima do clareador. Você vai chegar com a água próximo, na beiradinha, mas não passe por cima do clareador. Se a água passar por cima do clareador, a tinta também vai passar. Isso ajuda a segurar a água e você pode trabalhar tranquilo, porque a tinta não vai passar para o lado de lá, a tinta vai ficar dentro do espaço que você limitou. Quando você termina de preencher, eu passei por cima desses elementos aqui. Você passa a mão assim. Se tiver brilhante, ó, minha mão tá brilhante, tem água demais. Então você pega o paninho e dá uma enxugadinha de leve. Você vai usar azul marinho aqui no pratinho, tira o excesso e pode começar com azul marinho aqui, ó. Pode passar por cima dos copos. Evita aqui na garrafa, evita subir em cima da garrafa, tá? Vai assim na beiradinha. Evita subir em cima aqui da parte que a gente já pintou. Vai preenchendo assim, até com esse azul, mais ou menos esse espaço aqui, ó, tá? Com o azul marinho. Onde tem linhas, você passa assim o pincel mais leve, para não apagar as linhas. Já preenchi o meu azul marinho. Agora eu peguei um pouquinho do ultramar. E eu vou, assim, ó, a gente vai mesclando. Você começa aqui em cima do azul marinho e vai levando pra fora. Pode trabalhar assim, redondinho. O ultramar, ele é meio transparente. Ele já vai ficando mais suave. E você vai levar esse azul ultramar assim, ó, sumindo até ali onde você colocou o seu clareador. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, depois eu mostro pra você. Não esqueça de começar em cima do azul marinho e depois vai na sequência levando pra fora até o clareador. E vai ficar dessa forma, ó. Ele vai manchando assim, ó, vai criando textura. E isso é legal. Então, eu quero que aconteça isso mesmo. Nessa hora você percebe alguns cantinhos assim que a tinta não chegou. Aí você pode colocar a tinta.
Agora, enquanto seca essa parte, que pra gente terminar aqui, a gente precisa dele seco, nós vamos fazer os números. Com o pincel número 2, eu vou acertar a beiradinha da placa com a tinta branca. Enquanto isso, tá secando lá em cima. Esse branco eu posso colocar só aqui, aqui e aqui. Aqui a gente tem sombra, aqui atrás também. Desse ladinho aqui, ó, nessa beiradinha também a gente pode colocar. Agora eu vou usar o pincel 0. E eu vou trabalhar os números nessa sequência de cores. Primeiro, o cor-de-rosa. Eu vou usar, olha, eu tô pegando bem gordo, o pincel tá bem cheio de tinta. Aí eu vou fazer o 2, bem grossinho, que é muito mais fácil trabalhar com o pincel 0 desse jeito. Lavo o pincel. O 0 eu vou colocar de verde musgo. Aí é só você ir seguindo, você não vai ter dificuldade. O número 1 eu vou colocar com um amarelo ouro. Eu achei que tinha que pôr alguma coisa colorida. Eu gosto de cor. Apesar de que tá forte aqui já o desenho, mas eu gosto dessa mistura de cores. Tô usando violeta cobalto para fazer o 7. E aqui nós temos um 2017. Ele secou um pouco, mas ainda úmido. Com o pincel 2, a cor sépia, eu vou continuar essa linha. Onde tem esse escuro, eu subo um pouquinho. Aqui também, ó, eu tenho que fechar ali. Aqui em cima, vou passar bem de leve, bem em cima do risco. Aqui nós temos 2 linhas, então só vou pôr assim, ó, 2 puxadinhos pra cima. Aqui nós temos uma linha, então vou pôr... Você viu que eu peguei tinta só uma vez? Tô usando ainda a tinta do pincel. Vou fazer a mesma coisa nessa de cá. Essa parte aqui de baixo, aqui tá úmido, mas aqui já secou. Então, eu vou colocar um pouco do clareador na área desse pezinho aqui da taça. Sobre o clareador, eu vou trabalhar aqui, ó, com o sépia, essa área de sombra. Eu vou colocar aqui em cima do risco também. Ó, um pouquinho. Depois, aqui, bem em cima do risco. Do lado de cá também. Pegue um pincel pequeno, aparado, bem durinho, que fica fácil fazer isso. Essa é a hora de você acertar alguma coisinha que tenha ficado torta. Com essas sombras e com os brilhos que a gente coloca com branco, a gente acerta. Então, agora, com o branco, também pego tinta, olha, só de um lado do pincel. Ponho a tinta pra cima. Aí, eu vou fazer isso aqui. Primeiro, eu vou pôr um brilho aqui, reforçando aquela parte ali. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou pôr em cima, eu vou pôr aqui no meio. A tinta de baixo tá úmida. Você viu que eu não preenchi tudo. Eu só dou uma pincelada. Bem de leve. Aqui vou virar o pincel também, ó. Tiro a tinta. Nessa área aqui,
Vou trabalhar a borda. Vou trabalhar aqui. Você viu que a tinta fica sempre pra fora. Ó, esse movimento aqui vai girando e a tinta termina pra lá. Aqui a mesma coisa. Essas partes aqui, esses gordinhos, faça assim, ó. Dê uma pincelada e não arrume muito. Esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Então, você pode deixar ele assim, quase branco. A sombra vai escorregar pra lá. Esse lado aqui é a mesma coisa. Agora, lava teu pincel e a gente vai colocar o brilho lá em cima. Vou tirar uma pincelada de tinta. Eu vou colocar... Você viu que aqui a gente tem uma linha de sépia do contorno e mais uma aqui. Nesse meio, olha, eu vou colocar uma pincelada. Aqui a gente tá fazendo a parte da frente, então pode passar por cima dessa parte que é a espuminha. Aqui nessa área, eu vou colocar bem no meio aqui, olha, uma pincelada assim de brilho. Nesse espaço aqui, eu vou colocar bem na beiradinha do escuro. Olha, eu vou seguir a linha curva. Aqui não vou colocar nada, aqui eu vou começar lá de cima. Eu venho descendo e passo aqui, ó, por fora. Aqui eu tenho um espaço amarelinho, eu vou colocar um fio aqui de luz. Entortou aqui o meu, vou consertar com o sépia aqui, ó, passou pra fora. Isso aqui tem que ficar bem curvo. Nós temos agora um espaço, e daí eu vou colocar aqui, seguindo aquele de fora ali, uma pincelada gorda. Que vai passar por cima aqui e vai sumir. A gente tem uma certa dificuldade de retratar isso, porque cada lado que a gente olha, o brilho se modifica. Eu tô fazendo olhando numa taça. Eu vou fazer a outra, aí você pode conferir depois. Mas eu vou seguir o mesmo esquema, porque eu só repeti a mesma taça. Depois que seca, aí você vem com o pincel zero, realçando o branco. Mas não precisa refazer tudo, não precisa preencher os espaços. É só assim, ó, algum ponto de luz que você vai colocar. Tá? Não precisa tudo. Daí você vai conferir o meu, que já vai estar pronto com todos os retoques. Você vai pôr assim, ó, que tá aqui, algum detalhe, olha. E espera secar, tá? Agora que tá bem sequinho, eu vou colocar o glitter aqui. Sumiu. Então, eu vou ter que desenhar de novo. Se o teu sumiu também, você pode fazer assim. Depois de seco, coloque o risco novamente e passe com o risco. Se você souber desenhar, é isso aqui, ó. Você põe pontinhos assim pra baixo. Aí você faz um pro lado, outro pro outro lado. E vai colocando assim, ó, nos entremeios. Olha. Assim, você... Depois é só deixar um pouquinho mais compridinho as perninhas. Vou colocar o outro aqui. Então, começa assim, ó. Um pra baixo, um pro lado, pro outro lado. Vai fazendo assim, ó, como se fosse um coqueiro, ó. Pra cima. Eu vou colocar o glitter assim, de pontinho.
falhadinho. Esse é um tipo de fogo de artifício. Ó, coloque assim tamanhos diferentes. Não faz bem parelho, não. Ó, vai ficar bem interessante. Os de cima mais curtinhos. Depois o outro aqui do lado, a mesma coisa. Vou colocar o meu. Deixe o meinho sem glitter, assim, vai ficar vazio. E você pode, olha, eles podem cruzar as perninhas aqui, ó. Não tem problema. Se o teu ficou um pouquinho maior que o meu, eu risquei agora sem olhar o risco mesmo, então não tem problema se o teu ficou um pouquinho diferente. A ideia é que essas pernas, elas têm que fazer esse movimento de caindo, tá? Aqui, ó, você pode até pôr um pouquinho mais em volta do miolo ali, do espaço que vai ficar vago. Bom, acho que de glitter o meu tá bom. Eu vou, agora que secou totalmente, eu vou reforçar ainda aqui, ó, esses brilhos da taça. Tô com pincel zero e com branco puro sem diluir. Só pra, não precisa ficar aquele risquinho certinho, tá? Em alguns pontos, assim, ó, você coloca um branco puro em cima daquele branco que você já colocou. Aqui embaixo eu tenho um laço no risco, né? Tem um laço com um barrado falso. Se você souber, você já pode ir concluindo. Se você quiser esperar, na próxima aula eu vou fazer para você ver. Importante que esses pontinhos aqui, ó, fiquem na mesma linha, tá? Porque isso daqui é a boca da taça. Só que como ela é transparente, lá atrás tá escuro, a gente não precisa colocar o branco. Aí está. Se você quiser fazer só essa parte também, vai ficar muito bonito no pano de prato. Então, se divirtam. Não deu para terminar hoje, vamos terminar na próxima aula. Espero que tenham gostado. Esse risco você já pode encontrar disponível no meu Facebook, só na Lu Pinturas.